depois da carreata, da motociata e da jet skiata, o nosso querido presidente Birulindo resolveu inovar e fará uma tanqueciata. Não é clickbait, não é mentira. Hoje nós teremos tanques das Forças Armadas pelas ruas de Brasília, casualmente no mesmo dia em que será feita a votação da PEC do voto eletrônico auditável. Eu não preciso nem dizer para vocês que quando saiu essa notícia, a esquerda ficou nervosíssima e passou do estágio de dar botes com bumbum, passou a dar voadeiras anais, porque agora é oficial, é o golpe da dentadura Bolsonaro. Vou trazer algumas reações para vocês, porque sim, é muito divertido, eu não resisto, mas eu também vou trazer algumas informações, fatos, porque eu preciso saber o que vocês acham dessa história toda. Mas no vídeo de hoje nós também vamos conhecer um pouquinho mais sobre o delegado Galoro. Você sabe quem é este ser? Ele é o cara que investigou a tal invasão denunciada por Bolsonaro às urnas eletrônicas na sua última live bombástica. Vamos saber onde vive, como se alimenta o seu Galoro. E eu prometo para vocês fortes emoções, porque eu descobri umas coisinhas que são, no mínimo, interessantes. Conheceremos também no vídeo de hoje o seu Nizam Guanazes, a nobre e pura alma que resolveu fazer serviço voluntário para o TSE para mostrar para todos os brasileiros como a urna eletrônica é segura. Sim, você é que fica olhando esses vídeos de teoria da conspiração na internet e fica desconfiado. Ele vai trabalhar de graça. Vocês acreditam em almoço grátis? Pois é, eu também não acredito. Então eu trouxe mais algumas informações para vocês colocarem aí as pecinhas no quebra-cabeça de vocês. Então, meu amigo, se você já gostou das pautas do vídeo de hoje, me ajuda a espalhar essas informações, curtindo, comentando e principalmente compartilhando o link desse vídeo nas suas redes sociais, grupos de Face e de Zap. Dá uma verificada na tua inscrição, vê se ela continua ativa aqui no canal. E se não for inscrito, se inscreve e dá essa moralzinha pra mim. Pois bem feita a introdução, vamos às pautas tretísticas de hoje. E vamos começar com boas notícias para vocês que, assim como eu, adoram este mundo de tretas políticas na internet. E o Bolsonaro fez um anúncio que acho que vai deixar vocês felizes também. Eu fiquei feliz. Bolsonaro diz que envia nesta semana projeto para proibir retirada de conteúdos em redes sociais. Caso aprovado pelo Congresso, a remoção será possível apenas após decisão judicial e não por meio de decisão da própria empresa de tecnologia. Achei legal, afinal de contas, a internet é para ser uma plataforma livre e a gente sabe muito bem o que vem acontecendo. Mas esse trechinho aqui que é muito interessante do jornal O Globo. De acordo com o presidente, nos Estados Unidos, as empresas de tecnologia favoreciam quem era contrário ao ex-presidente Donald Trump e penalizavam quem era favorável, sem apresentar provas, porque não importa o que os seus olhos estejam vendo, acredite sempre nos jornaleiros da velha mídia, não tem nenhuma prova, né? O cara não foi censurado, teve o perfil banido, a gente não é assim censurado todos os dias, com publicações às vezes que não tem nada demais e que são cortadas da plataforma. Então espero muito que esse projeto seja apresentado e que ele passe, porque assim, tá na cara de todo mundo que tá rolando uma censura pesadona na internet. E é claro que ano que vem, com as eleições, isso vai ficar ainda pior. Agora vamos ao caso do seu Galoro. O seu Galoro, vocês estão vendo aí o ofício daquela investigação das urnas dos TSS, TRS, o TSE e os TRS, que foram invadidos lá pelo hacker que o Bolsonaro denunciou. Nossa, o TSE está super nervoso, mas aí está o nome do responsável pela investigação. E olha só que interessante. O cara que investigava o TSE virou assessor do Fux. Logo depois, assim, virou assessor do Fux. Bonitinha a amizade deles, né? Mas tem mais.
Olha só onde nome de Galouro anda. Na investigação sobre o atentado contra Bolsonaro. Era ele que estava investigando a história lá do Adélio Bispo. Não é muita coincidência? Eu achei muita coincidência. E outra, seu Galouro, além de assim ver as urnas eletrônicas, né, investigar a história do Adélio, ele também gosta de investigar esse negócio de fake news. O cara é polivalente. Olha só o que ele disse. O combate às fake news é um desafio típico da atualidade e que precisa de respostas rápidas de enfrentamento. O desafio é gigantesco e afeta todo mundo, daí a importância de unirmos forças para combater este flagelo. Segundo Galouro, o seminário busca coletar informações, expor experiências, compartilhar conhecimentos, blá 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 blá, vamos censurar os conservadores. É só o que eu consigo ler, né? Na minha cabecinha eu fico lendo e fica passando isso, vamos censurar os conservadores. Enfim, não é interessante. Vocês sabiam disso? Eu não sabia. Quando eu descobri, eu fiquei em choque. Passando para outra notícia aí sobre o TSE, que ontem apresentou uma notícia crime contra Bolsonaro por vazar relatório sigiloso. E aí eu fiquei pensando assim, tá, mas não era fake news? Bolsonaro não tinha entrado no inquérito da fake news por comentar esse relatório? Então, agora, eles passaram a atestar de que realmente tudo que estava escrito lá, coisas muito graves, são verdades, mas eles estão nervosos mesmo assim, porque o Bolsonaro não podia divulgar uma informação importantíssima dessas para a verdadeira democracia no país. Não a democracia socialista que eles querem, a democracia é essa onde o povo limita o poder das instituições e não o contrário, que a democracia do Barroso é o contrário, né? Ele manda e a gente obedece. Saiu essa notícia aqui também, ó. Bolsonaro ensaia discurso de derrota do voto impresso na Câmara e diz que Barroso apavorou deputados. Caso vocês não saibam, hoje essa PEC vai ser votada no plenário. Não vou dar aqui falsas esperanças, a situação não tá muito fácil. Depois das reuniões com partidos políticos, né, líderes dos partidos políticos, que o seu Barroso, que é do judiciário, não deveria estar se metendo nesse assunto, mas enfim, Brasil não é para amadores. Depois que ele fez essa pressão, sabe-se lá o que ele disse, e aí rolou várias mudanças de ideia, vocês já estão acompanhando esse tema em vários vídeos, e eu separei essa notícia aqui muito interessante do antagonista. Em 94, o Fux apontou fraudes no voto impresso e foi ameaçado de acabarem com a vida dele. Mas assim, jogo de palavras, velho conhecido, né, que o antagonista adora, não era voto impresso na época, era voto em cédula, são coisas diferentes. Com voto impresso nós temos dois mecanismos, tem o voto físico e o voto eletrônico, né, é muito mais seguro. Mas assim, nessa matéria aqui, tá dizendo que o Fux denunciou funcionários responsáveis pela checagem dos votos, vocês estão vendo aí. Então, se já teve funcionários no TSE que estavam envolvidos com paranauês esquisitos e o Fux denunciou que eles estavam cometendo fraudes na eleição quando era cédula, eles podiam fraudar só aquela urna que eles estavam contando. Imagina vocês, só uma suposição, não que isso venha acontecer, se tiver um funcionário desses no TSE agora, que o voto é só eletrônico, e ele poderia fraudar várias e várias urnas com um funcionário só, né? É uma fraude em larga escala. Achei interessante comentar isso aqui com vocês, não que isso vá acontecer, são só suposições que a gente faz aqui no canal. Outra notícia interessante sobre essa pauta é aqui, ó. Movimentos a favor da CPI do voto e pela renúncia de Barroso entram em pauta na política. Essa CPI sim promete. Vamos ver se eles vão conseguir as assinaturas, porque eu gostaria muito de ver os técnicos do TSE indo lá na CPI depor e sendo confrontados aí por outros técnicos que colocam algumas dúvidas a respeito desse voto somente eletrônico, sem ter uma auditoria externa, né? É o TSE que conta, é o TSE que faz, é o TSE que manda em tudo. E vocês viram aí que às vezes tem umas pessoas lá dentro do TSE que podem estar envolvidas com os paranauês diferentes. E de TSE, vamos para a notícia do momento. Todo mundo tá comentando, mas eu trouxe mais algumas coisinhas aqui para vocês. O seu Nizam Guanais já topou, ele vai fazer a tal de campanha do TSE sobre a lisura nesta urna maravilhosa,
diz que vai trabalhar de graça. Mas aí eu coletei umas informações, quero ver se vocês acham que ele vai trabalhar de graça ou será que vai rolar uma troca de favores. Essa daqui é só para denunciar o caráter do cidadão. Ele foi um dos empresários empenhados em ajudar o João de Deus. Ou seja, depois que foi denunciado todo aquele escândalo, todo mundo já estava sabendo da treta que rolou, este cidadão, que casualmente, né, o Barroso também é amigo ali do João de Deus, foi lá para ajudar esta rica criatura. Outra notícia aqui. Segundo Marcos Valério, não sou eu que estou dizendo, estou só lendo aqui, né? O Marcos Valério falou que este mesmo Nizam Guanais recebeu dinheiro do mensalão. Será que este cidadão teria algum interesse que voltasse o governo do mensalão? É uma dúvida. O que vocês acham? Coloca para mim aqui nos comentários. Outra. Nizam Guanais diz que Dirceu prestou consultoria econômica para a sua empresa. Ele contratou o Zé Dirceu, aquele que disse que ia tomar o poder, o que é diferente de vencer as eleições. E não foi só isso. Ele também serviu como testemunha no processo do Zé Dirceu. Olha só que bonitinha essa amizade, né? E aí saiu aqui, né, os movimentos de Nizam Guanais no mundo tech e seu mais novo investimento. Separei esta matéria porque aqui fala algumas empresas com quem o seu Guanais trabalha. Atualmente à frente da N-Ideias, ele atende gigantes como Itaú, JHSF, Marfrig, Suzano Anima e a Magazine Luiza da Dona Trajano. E este post aqui da minha amiga Anitta, que sempre traz assim posts muito interessantes, falando sobre o caso. Analisa. Sabem por que Nizam foi convidado para fazer parte da campanha do TSE sem custo? Porque qualquer contrato publicitário de órgão público obrigatoriamente tem licitação, exceto durante a fraudemia que rolou essas coisas estranhas. O sem custo provavelmente será feito por uma produtora de vídeo parceira que no futuro receberá benesses da agência cliente. Vou traduzir aqui para vocês. Para o TSE contratar o seu Nizam, ele teria que fazer uma licitação. Ia dar muito trabalho. Então é mais fácil o seu Nizam, que tem ali, né, a produtora dele, fazer este favor e de repente, sei lá, talvez no futuro pode acontecer do TSE contratar ali uma produtora, uma agência para fazer a publicidade deles, e a condição, assim, meio em off, claro que isso não vai estar no contrato, é que essa agência contrate a produtora do seu Nizam. Então, né, seria um bom negócio se isso acontecesse pro seu Nizam, pra gente não, né? Mas é uma possibilidade, Às vezes isso acontece no poder público. E mais do que isso, eu achei essa outra matéria aqui, Itaú. Lembra? Seu Nizam trabalha com Itaú. Olha só. Fux, Barroso e Itaú devem explicações sobre manobra no CNJ que favorece calote bilionário do Itaú em acionista. Mas que treta é essa? Ah, deixa eu botar aqui os créditos, ó, eu não consegui no print, é do site painelpolitico.com. Vamos lá. Antes de prosseguir, é bom deixar claro que a citação ao ministro Luiz Roberto Barroso se deve a uma culpa subjetiva no processo em questão. Barroso é tio do advogado Rafael Barroso Fonteles, contratado às pressas pelo Banco Itaú. Então, Banco Itaú contratou o sobrinho do Barroso e casualmente, o cara que trabalha para o Itaú vai fazer um favor para o Barroso. Vejam que mundo pequeno. Para encontrar uma solução rápida, ou seja, uma forma de aplicar um calote legal em processo que transitou em julgado no Tribunal de Justiça do Pará contra o banco. A responsabilidade de Luiz Fux é direta. Coube a ele o papel de acatar, caçar e manter fora da pauta a reclamação disciplinar contra a juíza Rosana Lúcia de Canelas Bastos, que havia determinado em 18 de setembro de 2020 o bloqueio de 2,9 bilhões nas contas do Itaú para pagar o processo, onde o banco já foi multado e condenado por litigância de má-fé, ou seja, né, por mentir para a justiça. O mais grave, porém, é o fato de Fux ter feito isso na condição de corregedor interino do Conselho Nacional de Justiça,
órgão que não tem competência nem poderes para cassar decisões judiciais. Então, o Fux, o Barroso, o Itaú, o Nizam, o Dirceu, parece que eles têm uma amizade muito bonita, é o que eu posso dizer no vídeo. Já o Itaú é culpado por seguidamente aplicar calotes, desacatar determinações judiciais, denunciar falsamente uma magistrada, não pagar o que deve às pessoas físicas, jurídicas e entes estatais, como a Prefeitura de São Paulo, que aplicou uma multa de 4 bilhões ao banco por suposta fraude fiscal. A União, que está sendo ludibriada em mais de 25 bi. União é nós, né? É nós. 25 bilhões de uma dívida perdoada pelo CARF, mas que foi judicializada pela Receita Federal. Além, é claro, do INSS, onde o Itaú figura entre os maiores devedores. Será que o Itaú tem interesse que se sente na cadeira da presidência um corrupto? Será que o Itaú tem algum interesse em manipular as eleições? Fica a dúvida no ar, mas se vocês têm a resposta, coloca aqui para mim nos comentários. Passando para a tanqueciata, que ontem ficou entre os assuntos mais comentados do Twitter. A gente se divertiu horrores, rindo do desespero da esquerda. Então, para começar, eu vou ler a nota oficial da Marinha, tá? Sim, essa é uma operação que acontece, mas eu vou dar mais algumas informações. Então, antes de eu passar, só fazer aqui, né, uma ressalva. Eu não acho que amanhã vai ter uma intervenção, que os tanques vão entrar na STF. Não vai ter nada disso, eu acho que não. Mas eu também acho, assim, muita casualidade, isso tudo tá acontecendo bem no mesmo dia da votação. Bom, vou dar as informações e vocês vão me contando aqui nos comentários o que vocês acham. Com relação à Operação Formosa de 2021, a Marinha do Brasil esclarece os seguintes pontos. A operação é realizada desde 1988 no campo de instrução de Formosa. Tá, mas em Brasília, com esse desfile de tanques em Brasília, parece que é a primeira vez, pelo que eu apurei. Perguntei, procurei na internet. Ninguém me falou, me mostrou alguma prova de que isso já tinha acontecido, assim, dos tanques entrarem em Brasília. Isso aí que eu saiba nunca aconteceu. Mas, enfim. Com o propósito de assegurar o preparo do Corpo de Fuzileiros Navais como força estratégica, de pronto emprego e de caráter anfíbio expedicionário, conforme previsto na Estratégia Nacional de Defesa. Este ano, de forma inédita, haverá também a participação de meios do Exército Brasileiro e da Força Aérea Brasileira, de modo a incrementar a interoperabilidade das Forças Armadas no país. Então, temos um quezinho diferente, pelo menos, nessa história toda. Anualmente, diversas autoridades dos poderes da República são convidadas para assistir ao Dia de Demonstração Operativa, que este ano ocorrerá em 16 de agosto. Então, serão convidados o presidente da República, o vice-presidente, os ministros de Estado, bem como presidentes do Senado e da Câmara dos Deputados, além de diversas outras autoridades. Tá, mas já fizeram isso de levar em mãos com um desfile de tanques, um convite? Parece que não, é inédito. A entrega do convite ao presidente da República foi planejada para contemplar um comboio composto por algumas das principais viaturas, cujo total da operação é 150 e que iniciaram o deslocamento para o Planalto Central desde o dia 8 de julho. Desse comboio, 14 viaturas ficarão em exposição durante essa terça-feira. Então, se você é de Brasília, eu, se estivesse em Brasília, iria lá conferir essa treta toda, porque deve ser muito legal ver esses tanques em frente ao prédio da Marinha na Esplanada dos Ministérios. Os eventos buscam valorizar e apresentar à sociedade brasileira o aprestamento dos meios operativos da nossa Marinha, os fuzileiros navais, básico, né? Cabe destacar que essa entrega simbólica foi planejada antes da agenda para a votação da PEC. Será? Que casualidade! Bem no mesmo dia. Será que eles não estavam sabendo? Eu posso considerar a hipótese de eles não estarem entregando a estratégia, porque se eu fosse militar e soubesse a data, eu também ia dizer que não sabia. Posso achar aqui, né? Suposições. Não possuindo relação com a mesma ou qualquer outro ato em curso nos poderes da República. Tá ok.
Como é que saiu na mídia? Vamos ver. Reação à mídia desesperada. Bolsonaro adota medidas do manual de chave. A Folha de São Paulo ainda falou assim, ó. Especialistas dizem que o presidente é o líder mais próximo ao estilo do venezuelano que o país já teve. Gente, eu conto ou vocês contam? Quem é que vai contar? Caso vocês não estejam identificando os bonitinhos, aí o Lula, né? Infelizmente todo mundo conhece o Chaves, o cocaleiro lá, o Evo Morales, e o Kirchner. Olha só que bonitinho, tá aparecendo a Liga da Injustiça Socialista, né? Mãozinha lá, superpoder, ativar, Foro de São Paulo, mas é o Bolsonaro. Bolsonaro é o mais próximo de Chaves, tá bom? Em escalada golpista, Bolsonaro... é o golpe! Bolsonaro receberá desfile de tanques militares no Planalto. Oh, meu Deus! Veja! Aí vocês têm que filtrar o que é narrativo, o que é verdade. Às vezes a Veja traz umas fontes lá que dizem fatos, às vezes, e tem uma narrativa misturada no meio. Mas eles publicaram o seguinte: integrantes do exército, lembrando que tem uns vermelhinhos lá dentro também, tá? Consideram desfile militar no Planalto inusitado. Eu achei meio inusitado, meio diferente também, preciso falar aqui. Marinha vai colocar blindados na frente do Planalto para entregar a Bolsonaro um convite que poderia ser enviado até por e-mail. Mas por e-mail não tem a mesma graça. Consultor jurídico. Na semana de votação da PEC do voto impresso, militares desfilam em Brasília. Pelo menos a manchete tá. É verdade. Isso aqui é verdade. E aí fala sobre a participação inédita do Exército e da Aeronáutica. A operação vai contar aí com 2.500 militares também, que é o maior número de todos. Sei, achei meio estranho. E aí, os nossos bonitinhos da esquerda foram à justiça para impedir o desfile à tanqueciata. Eu fico imaginando como é que eles vão fazer, né? Os ministros do STF vão ir lá e vão impedir, vão dizer para os militares não fazer, vão proibir os tanques. Ia ser divertido, né? Ia ser divertido. E só para constar aqui quem são os bonitos, os de sempre: Alessandro Vieira, Tabata Amaral e o PSOL. Não há nenhuma novidade. E o Bolsonaro tirando onda, que foi o melhor post do dia de ontem. Senhor presidente do STF, Câmara Federal, Senado, TCU, TSE, STJ... Ó, convidou até o Barroso. Convidou o Barroso, não fica triste. TST, deputados, senadores. Como ocorre desde 1988, a nossa Marinha realiza exercícios em Formosa. Como a tropa vem do Rio, Brasília é passagem obrigatória. Não é obrigado a passar lá por dentro da esplanada dos ministérios ali com todos os tanques. Não é obrigatório, mas tudo bem, vamos aceitar. Muito me honraria sua presença amanhã na presidência às 8h30, onde receberei os cumprimentos da força e lhes desejarei boa sorte na missão. Bolsonaro tirando onda, este presidente é demais, é muito divertido, eu me divirto com os posts dele. Para fechar o vídeo de hoje, só para ficar o alerta aqui, uma pauta que eu já venho falando há muito tempo que vai vir forte, o IPCC, aquele do Climagate, que foi acusado de manipular dados, está dizendo que o aquecimento agora no Brasil vai produzir menos alimentos e vai ter desequilíbrio de CO2 na Amazônia. Já ouvi até dizer que o aquecimento global vai provocar novas pandemias. Apertem os cintos que essa é uma narrativa que vai vir fortíssima para cima do governo, porque, claro, eles estão interessados no nosso bem-estar, né? As florestas, as plantinhas, o que tem no solo da Amazônia e todas essas coisas. E por hoje era isso, eu quero saber agora de vocês. O que vocês acharam? Essa história da tanqueciata foi só um acaso ou será que é, né, ali uma demonstraçãozinha de força? Conta pra mim aqui nos comentários que eu quero saber. E por hoje eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por terem assistido ao vídeo até o fim. Fiquem todos com Deus. Um beijo e até a próxima. Fui!